Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou estar falando para vocês mais um episódio, né, do quadro Contando uma História da Minha Vida, né? Eu vou estar falando para vocês que eu passei alguns anos da minha vida servindo em missões, né, aqui no interior do Amazonas, que é onde eu moro. Então, o que acontece? O que aconteceu, na verdade? Primeiramente, falar em 2014. 2014, eu tive uma grande decepção amorosa. E essa decepção amorosa me transformou para sempre, né? Meu caráter mudou, minha mentalidade mudou, tudo em mim mudou, né? E quando foi em 2015, o que aconteceu? Eu estava sentado, eu frequentava a rede venho da igreja que eu congrego, né? Eu estava sentado junto com a minha irmã e o que aconteceu? Foram fazer um anúncio de uma missão que a igreja ia fazer, né? Que a igreja não fazia missões, mas que a partir daquele instante em diante iria fazer. E o que aconteceu? Antes que passasse o vídeo de convocação nos telões, o Espírito Santo falou comigo e disse: essa missão vai ser no município de Altazes e eu quero você nela. E o que aconteceu? Quando apareceu nos telões o chamado para as missões, estava dizendo que era realmente para o município de Altazes, ou seja, antes de aparecer nos telões, o Espírito Santo já tinha confirmado que ele tinha um propósito para mim nas missões no município de Altazes. Inicialmente eu relutei, né, em ir para essas missões, né? Eu só tinha ido para missões uma vez na minha vida, que foi em 2006, quando eu tinha 20 anos de idade. E agora em 2015, né, com 29 anos, eu não queria mais saber de sair da minha casa para ir pregar o evangelho por aí. Mas o Espírito Santo me chamou, né? E eu tive que obedecer. Então, quando foi em outubro de 2015, ainda de 2015, eu fui para missão, né? Para a missão que teve na aldeia Murutinga, que fica às margens do rio Mutuca, né? No município de Altazes. Eu fui lá, eu, eu praticamente não preguei o evangelho, né? Mas eu fiquei na equipe de apoio, carregando coisas, né? Ah, claro, né? Eu fui para as equipes de evangelismo, mas a minha verdadeira função era servir de apoio, né? Servir no apoio, para ser mais exato. Bom, enfim, né? Findou 2015, entrou 2016. Em 2016, em outubro, ou seja, um ano depois de eu ter começado nas missões, sendo que naquele ano de 2016 teve muitas missões, né? Teve uma missão a cada 2 ou 3 meses, e eu fui em todas, né? Quando foi em outubro de 2016, eu fui para Jerusalém. E quando eu voltei de Jerusalém, houve uma missão logo depois, né? E eu fui para essa missão. E. Eu esqueci de contar. Em outubro de 2015, quando eu comecei nessa missão, né? Nessa aldeia que eu falei, né? Murutinga, tinha um aprendiz de pajé. Ele era um cara que ficava cercando a gente, né? Cercando que eu digo assim, ficava andando assim, como quem não quer nada, né? Ao nosso redor. Ele ficava levantando as mãos assim e rogando pragas contra nós, né? Pragas que eu quero dizer feitiços, esse tipo de coisa, entende? E quando eu voltei de Jerusalém, e eu fui pra missão, quando esse cara me viu, ele ficou assustado, sendo que eu não fiz nenhum tipo de ameaça, né? Ele simplesmente olhou pra mim, ficou assustado e se mandou, né? E o Espírito Santo estava me falando que eu estava com a luz de Jerusalém em mim. E que os servos da Babilônia fogem diante dessa luz, né? E realmente foi isso que aconteceu. Bom, eu fui para as missões ainda em 2017. Em setembro, na missão de setembro de 2017, aconteceu uma tentativa de assalto, mas eu impedi que o assalto ocorresse, né? E o que aconteceu? O, o assaltante fugiu, certo? E eu fiquei famoso entre os missionários, né? Porém, eu acabei entrando em conflito com os líderes da missão, né? Na época, justamente porque eu usei uma faca para amedrontar, né? Eu não enfiei a faca no bandido, tá? Vou logo avisando. Não matei bandido, não feri, não fiz nada, só ameacei, né? E ele fugiu, o bandido que tentou assaltar os missionários. E o que aconteceu foi que os líderes da missão não queriam que eu trouxesse mais faca e tal, tentaram me desarmar. Quando foi na missão de janeiro de 2018, eu trouxe faca. Eu tive uma briga com o homem que liderava a missão e eu decidi que eu não ia mais fazer missões, não com ele liderando, né? Então, eu fiquei anos sem, sem ir para missões, né? Quando foi em 2023, novembro de 2023, alguns irmãos da igreja que eu congrego, por conta própria, né, fizeram uma missão, né, no município de Iranduba. Eu fui com eles, né, e nenhum deles tinha experiência com missões.
Então eu acabei tomando a frente, me tornando líder, né? E acabei servindo como uma espécie de mentor para eles, né? Foi muito legal isso, né? Nunca tinha passado por essa situação. Seja como for, quando foi esse ano de 2025, o setor missionário da igreja que eu congrego, né? Que é a Igreja Miss Centro-Sul atualmente, eles fizeram uma missão especial de 10 anos, né? 10 anos de fundação do setor missionário, 10 anos que o Miss Centro-Sul faz missões. E eu acabei indo para essa missão, né? Eu pretendia que essa fosse a minha missão de despedida, né? Que eu nunca mais queria ir para missões. Só que lá dentro da missão, né? Quando nós estávamos na aldeia Murutinga, né? O Espírito Santo falou comigo e disse que eu vou continuar indo para missões. Ele não especificou se era ali mesmo ou se era em outro lugar, né? Mas ele disse que me quer em missões, né? Como filho e servo obediente, eu disse, tá bom, né? Embora eu pessoalmente não goste, né, de sair daqui do meu apartamento, né, desse meu escritório aqui, para servir, né, em missões. Mas, se o Espírito Santo quer, né, tem que fazer o que ele manda, né? Ou a gente é cristão de verdade ou não é, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe aí nas redes sociais. Dúvidas, pode jogar aqui embaixo nos comentários. E é isso, tá bom? Lembrando que temos uma playlist com os outros episódios do quadro Contando uma História da Minha Vida, tá? Se você quiser saber mais a meu respeito, né? Quiser saber o que eu penso, o que eu já passei na vida como cristão, é só você maratonar a playlist, tá bom? De tempos em tempos eu tô atualizando ela com novos episódios, beleza? Shalom, graça e paz e tchau.